Olá, olá, meus amores, para mais esse Rapidex sobre direitos humanos. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre educação em e para os direitos humanos. Nós temos que entender que aquela conversa de domingo que o pessoal fala que direitos humanos é apenas para presos, bandidos e coisas do tipo, esse discurso é completamente equivocado, errado, sem entendimento. Isso é algo que a sociedade plantou aí na tua cabecinha. Quando eu falo em direitos humanos, eu estou falando de mim, eu estou falando de você, eu estou falando daqueles direitos que são essenciais e indispensáveis para a manutenção da dignidade da pessoa humana. Quando eu falo em direitos humanos, eu também prezo pela liberdade, pela igualdade de direitos, ou seja, pelo ser humano, pela vida e tantas garantias atreladas a ela. Então, quando a gente pensa que os direitos humanos, direitos esses estabelecidos na Declaração Universal de Direitos de 1948, ou seja, um documento internacional universal que traça então em seus artigos aí quais são esses direitos humanos, o Brasil, ele, na sua legislação educacional, nos seus planos educacionais, também vai prever a efetivação dos direitos humanos por meio da educação. Quando eu falo em educação em direitos humanos, é a fim de levar o conhecimento acerca desses conteúdos. E quando eu falo da educação para os direitos humanos, eu estou focando na ação, na conduta, na efetivação desses direitos humanos, porque apenas o conhecimento a respeito deles não muda muito o nosso mundo, não muda muito o cenário na educação. Então, eu tenho sim que entender, educar os nossos cidadãos a respeito desse conhecimento, mas eu preciso também que os sujeitos na educação atuem de forma a garantir de efetivar realmente esses direitos humanos. Então, esse tema é um tema queridinho nas provas, porque ele está previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos, que é esse documento internacional, mas ele reflete na nossa Constituição Federal, quando nós tratamos a respeito da educação, inclusive lá no seu artigo 205, e também vai refletir nos demais documentos educacionais, como a LDB, como os parâmetros curriculares nacionais e também na BNCC. Lembrando que eu também tenho as diretrizes curriculares da educação em direitos humanos, conceituando essa educação em direitos humanos e trazendo propostas de práticas para serem trabalhados a fim de efetivar, então, esses direitos. Na BNCC, documento importantíssimo para o seu estudo, a gente sabe que hoje há a previsão da habilidade socioemocional, que vai justamente trabalhar pontos dos direitos humanos também, para que você fixe esse conteúdo interessante, relevante, que vai cair na sua prova. Vem aqui comigo resolver duas questões para a gente ver como que esse conteúdo costuma ser disposto nas provas. Bom, aqui é uma prova da Universidade Federal da Paraíba para o cargo de pedagogo. Uma das razões para se educar em direitos humanos é, vamos lá. Alternativa A, reconhecer a importância da ONU no debate pelos direitos humanos. Bom, então nós temos aí que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada pela Organização das Nações Unidas em 1948. O foco era simplesmente demonstrar a atuação da ONU nos direitos, a respeito dos direitos humanos? Eu acho que não. B. Implementar os objetivos do plano setorial em direitos humanos. A ideia da Declaração Universal dos Direitos era muito maior, era de efetivação, era de levar para o mundo esses direitos a fim de serem concretizados e não unicamente um compromisso burocrático e setorial. Então, a B, eu não gostei. C, reconhecer os direitos humanos na
sociedade do conhecimento. Quando eu falo de direitos humanos, é dispor esses direitos a todos, levando a eles a igualdade, levando a eles o respeito, a tolerância à diversidade. Tudo para culminar numa cultura de paz. Quando eu penso na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vem refletindo na nossa educação e que deve ser trabalhada no âmbito da educação, eu chego à conclusão que eu tenho que criar uma cultura de direitos humanos para finalmente chegar a uma cultura de paz tão desejada e tão sonhada, uma vez que há respeito, que há tolerância, que há liberdade, igualdade, que há promoção da vida, a redução das desigualdades sociais, eu chego também à eliminação de conflitos, logo eu propicio a paz, e esse tem que ser o nosso foco. Então, não é única e exclusivamente o objetivo aqui apenas para a sociedade do conhecimento de formar para o exercício da cidadania e para a participação na democratização da sociedade. Quando eu falo em educação para os direitos humanos, eu tenho 3 palavras-chave: cidadania, que em todos os documentos vocês vão encontrar, participação e democratização. Logo, a alternativa D me parece muito correta, mas vamos ler a E. A gente nunca pode resolver uma questão com muita pressa e sem ler todas as assertivas. Cuidado com as pegadinhas, cuidado com as expressões absolutas. Não, nunca, somente, apenas, porque restringe muito. Então, a gente vai ler também a alternativa E. Levar à participação plena no Fórum Social Mundial. Gente, quando eu falo de razões para se educar, é algo muito maior. Que esses temas podem ser trabalhados e tratados no Fórum Social Mundial, não tenha dúvida. Mas é muito maior. Logo, a nossa alternativa correta qual é? A D, que está perfeita. Quando eu falo em educar em direitos humanos, eu falo de formar para o exercício da cidadania e para a participação na democratização da sociedade. Ok, resposta correta é a D, considerando que a cidadania e a democracia norteiam a educação em direitos humanos e também prevê a participação efetiva da sociedade. Vamos então para a nossa próxima questão. Uma questão aqui do Instituto Federal do Pernambuco para o cargo de técnico em assuntos educacionais. Aqui eu tenho um trecho das diretrizes nacionais para educação em direitos humanos, que vai trazer aí depois 5 assertivas. Nós temos que escolher a correta. A educação em direitos humanos emerge como uma forte necessidade capaz de reposicionar os compromissos nacionais com a formação de sujeitos de direitos e de responsabilidades. Então, quando eu falo de sujeitos de direitos, eu sei que é um dos pontos principais da educação em direitos humanos. Ela poderá influenciar na construção e na consolidação da democracia. Outra palavra importantíssima quando a gente fala de educação em direitos humanos, como um processo para o fortalecimento de comunidades e grupos tradicionalmente excluídos dos seus direitos, porque é neles que eu tenho que pensar também. Sobre a educação em direitos humanos, é correto afirmar que a igualdade e diversidade são 2 conceitos antagônicos? Não. Igualdade e diversidade justamente se complementam, a fim de propiciar a igualdade, da valorização do diferente, das diversidades, propiciar aí a valorização das identidades e das diversidades em relação à etnia, à raça, à cor, a gênero. E por isso não podem coexistir numa sociedade que respeita os direitos humanos. Igualdade e diversidade são pilares dos direitos humanos, então a A está muito errada. B, a sociedade brasileira já superou as suas contradições.
a partir da construção de uma cultura dos direitos humanos completamente errada? Estudiosos dizem que o Brasil ainda está engatinhando quando eu falo em educação em direitos humanos. Há muito que se conquistar e, infelizmente, não superamos. C. A implementação da educação para os direitos humanos requer a discussão sobre concepções e práticas a partir da educação superior? Não. Direitos humanos têm que ser discutido em toda a educação. Direitos humanos têm que ser discutido em toda a sociedade, iniciando lá na educação infantil. D. A prática escolar deve ser orientada para a educação em direitos humanos, assegurando seu caráter transversal e a relação dialógica entre os diversos atores sociais. Eu tenho que manter essa dialogicidade, essa interação, o diálogo, a discussão, os debates, sempre valorizando a diversidade. A alternativa D me parece muito correta, mas a gente vai ler a alternativa E. A criação de uma legislação para a defesa dos direitos humanos por si só garante a efetivação de uma cultura dos direitos humanos. Jamais, porque a legislação voltada para a educação em direitos humanos nós já temos. Aí a gente precisa praticar a educação para os direitos humanos a fim de efetivá-los. Então, só a legislação é mera burocracia, documenta, nos fundamenta, mas não efetiva de fato. Então, a nossa alternativa correta qual é? A D. A prática escolar deve ser orientada para a educação em direitos humanos, assegurando seu caráter transversal e a relação dialógica entre os diversos atores sociais, considerando então essa transversalidade, vez que os direitos humanos podem ser trabalhados nas diversas disciplinas, com diversas metodologias, sempre com a finalidade de atender a todos e efetivar os direitos humanos. Eu termino aqui, esse foi mais um Rapidex sobre direitos humanos, tema importantíssimo, relevante e interessante que vai cair na sua prova. Até mais!